Toy Story não foi apenas o primeiro longa-metragem de animação totalmente digital. Foi a aposta que revolucionou o cinema para sempre. O que o público viu foi pura magia, brinquedos falantes transbordando vida. Mas por trás das telas havia caos. Sequências inteiras quase foram apagadas para sempre. Dubladores trocados no meio da produção. Colapsos técnicos que ameaçaram a própria existência do filme. Hoje vamos desvendar 20 curiosidades bizarras sobre Toy Story, segredos que nem os fãs mais fervorosos da Pixar talvez saibam. Desde reviravoltas no elenco a quase desastres em laboratórios de renderização, essas histórias revelam a luta brutal e brilhante que deu vida a Woody e Buzz. E espere até ouvir o fato bônus. É um detalhe de bastidores tão chocante que quase acabou com a Pixar antes de começar. Vamos mergulhar. O Woody quase foi o vilão. Antes de se tornar o cowboy leal que conhecemos, Woody foi escrito como um tirano cruel e sarcástico. Nos rascunhos iniciais, ele insulta os outros brinquedos, zomba da lealdade deles e até joga o Buzz pela janela de propósito. A exibição de teste da Pixar desta versão foi desastrosa. O público o odiava. Tom Hanks, supostamente, recusou-se a dublar um personagem tão antipático, forçando o estúdio a retrabalhar a personalidade de Woody. O que surgiu foi um líder imperfeito, mas adorável. Sem essa reescrita, Woody poderia ter sido lembrado como um dos personagens mais desprezados do cinema, em vez de um dos mais amados. Ainda não era a magia da Pixar. Esteve perto de ser o maior erro da Pixar. 2. Tom Hanks não gravou sozinho. Ao contrário dos filmes de animação tradicionais, a Pixar fez Tom Hanks, Woody e Tim Allen, Buzz, gravarem muitas falas juntos na mesma cabine. O objetivo era química, uma interação real que parecesse viva. Hanks revelou mais tarde que suas discussões, improvisos e diálogos sobrepostos deram às cenas uma energia crua. A maioria das animações usa gravações separadas, mas aqui, a tensão de dois atores competindo por espaço fez a rivalidade explodir. O riso, o timing preciso, não era artificial. Eram dois artistas realmente interagindo. Essa decisão elevou o roteiro, transformando o diálogo estático num confronto eletrizante. 3. Um bug de computador quase apagou o filme. Em 1998, ao finalizar Toy Story 2, um comando perdido apagou quase todo o filme dos servidores da Pixar. Mas o que a maioria dos fãs não sabe é que Toy Story, de 1995, enfrentou um risco inicial semelhante. Animadores, às vezes, sobrescreveram sequências-chave sem querer ao renderizar. Um erro no código poderia apagar semanas de trabalho. A Pixar não tinha um sistema de backup confiável na época. Segundo os diretores técnicos, estavam a um comando do desastre todos os dias. Não era tecnologia de ponta. Era sobrevivência no limite extremo. Cada cena que você vê na tela é o resultado de uma equipe andando na corda bamba tecnológica. 4. A Disney quase o encerrou. Em 1993, executivos da Disney viram os primeiros rolos da Pixar e os odiaram. Woody era muito mau, Buzz era muito chato e a história era muito sombria. Jeffrey Katzenberg ordenou a paralisação da produção e exigiu reescritas. A equipe teve 2 semanas para reimaginar o filme ou enfrentar o cancelamento. A crise ficou conhecida internamente como Sexta-feira Negra. Os animadores trabalharam sem parar, reescrevendo arcos de personagens e storyboards para suavizar Woody e dar mais destaque a Buzz. O que parecia um fracasso se tornou o ponto de virada do filme. Se a Disney tivesse desistido, Toy Story poderia ter desaparecido como mais um experimento abandonado. Em vez disso, fez história. 5. Buzz Lightyear quase se chamou Lunar Larry. Antes de Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial tinha um nome bem diferente: Lunar Larry. O design também era bizarro. Spandex roxo, uma capa e um visual genérico de super-herói. A equipe lutou para torná-lo memorável. Então, alguém sugeriu homenagear o astronauta da Apollo 11, Buzz Aldrin. O nome Buzz Lightyear encaixou na hora. Moderno, divertido e heróico. O próprio Aldrin mais tarde brincou que os netos dele se importavam mais com o Buzz Lightyear do que com a sua aterrissagem na Lua. Não o Larry, não o cruzado encapuzado do Comando Estelar. Buzz Lightyear só se tornou icônico quando a Pixar fundiu história com humor. 6. Tim Allen não foi a primeira escolha para o Buzz. A voz imponente de Tim Allen parece inseparável de Buzz Lightyear, mas ele não foi a primeira escolha da Disney. O papel foi inicialmente oferecido a Billy Crystal.
Pensar que um astronauta de brinquedo parecia bobo. Anos depois, ele admitiu que foi um dos maiores erros de sua carreira. Depois que Allen foi escalado, sua sitcom Home Improvement explodiu em popularidade e a Disney aproveitou sua crescente fama. Allen trouxe uma mistura de bravata e insegurança que o próprio Crystal mais tarde disse que não poderia ter igualado. A ironia? Crystal acabou se redimindo ao dar voz a Mike Wazowski em Monstros S.A., mas em 1995 foi Allen quem deu a Buzz sua confiança e a Pixar que transformou uma quase perda em um elenco perfeito. 7. Os animadores da Pixar usaram seus próprios brinquedos como modelos. Cada detalhe dos brinquedos no quarto de Andy veio de objetos reais que os animadores da Pixar estudaram obsessivamente. Eles vasculharam os baús de brinquedos de seus filhos, reviraram brechós e até pegaram emprestados colecionáveis antigos. O Senhor Cabeça de Batata, o Cão Slink e os soldados de brinquedo eram licenciados, mas dezenas de brinquedos de fundo foram modelados a partir de itens reais que a equipe da Pixar possuía. Eles até mediram como o plástico dobrava sob peso e como o tecido cedia quando costurado em bonecas. A autenticidade não foi um acidente, foi ciência. Ao fundamentar os gráficos de computador na realidade tátil, a Pixar ofereceu ao público algo em que seus olhos podiam acreditar. Não era apenas animação, era um estudo digital da própria infância. 8. Os soldados verdes quase não marcharam. Animar os soldados de plástico verde foi um pesadelo. As pernas fundidas tornavam impossível uma caminhada realista. A solução? A Pixar estudou como os animadores de stop motion historicamente moviam figuras rígidas. Eles decidiram fazer os soldados andar de forma desajeitada, como se seus pés estivessem grudados no chão. Então, para capturar a autenticidade, eles literalmente amarraram sapatos reais juntos e fizeram os animadores andarem com eles pelo estúdio. O resultado é uma marcha que parece rígida, mas estranhamente crível. O que o público vê como uma piada foi, na verdade, um compromisso técnico. Sem isso, os soldados teriam parecido desajeitados. Em vez disso, eles se tornaram um dos destaques mais engraçados do filme. 9. Randy Newman quase não escreveu as músicas. A Disney originalmente queria um musical no estilo da Broadway, na linha de A Pequena Sereia ou Aladdin. Mas John Lasseter lutou contra isso, insistindo que o filme precisava de algo diferente. Entra Randy Newman, cujo humor seco e estilo melancólico pareciam arriscados. Muitos executivos duvidaram dele, dizendo que sua voz era estranha demais para a animação mainstream. No entanto, You've Got a Friend in Me, de Newman, tocou o coração, ancorando o núcleo emocional do filme. Sua trilha sonora não era apenas um preenchimento, era personagem. Deu a Toy Story seu coração. Sem Newman, Woody e Buzz poderiam ter voado, mas não teriam cantado seu caminho para a memória. Em 1995, os computadores da Pixar superaqueciam constantemente. O poder de renderização necessário para Toy Story era astronômico para 1995. As máquinas da Pixar funcionavam tão quentes que a equipe brincava que podiam fritar ovos nelas. Os animadores frequentemente dormiam em sacos de dormir no escritório enquanto esperavam os quadros serem renderizados. Cada quadro podia levar até 30 minutos, o que significava que um único segundo de filmagem exigia centenas de horas de computação. O diretor técnico Eben Ostby disse que a equipe frequentemente rezava para que as máquinas não travassem durante a noite. Hoje, Toy Story parece fácil, mas em 1995 foi movido por suor, noites sem dormir e ventiladores apontados para CPUs superaquecidas. E antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque os próximos 10 fatos vão mostrar o quão perto Toy Story esteve de desmoronar e por que seu legado quase nunca existiu. 11. Os animadores da Pixar esconderam piadas internas por toda parte. Olhe de perto em Toy Story e você verá easter eggs que se tornaram tradição da Pixar. A bola amarela com a estrela vermelha, originalmente do curta Lusher Jr. da Pixar, salta para dentro do quarto de Andy. O caminhão da Pizza Planet, que mais tarde apareceria em quase todos os filmes da Pixar, faz sua estreia aqui. E, a 113, o número da sala de aula na Cal Arts, onde muitos animadores da Pixar estudaram, aparece em uma placa de carro. Esses não eram apenas piadas, eram assinaturas secretas, prova de que a Pixar se via como azarões infiltrando suas impressões digitais no reino da Disney. Os fãs agora tratam encontrar esses easter eggs como caças ao tesouro. Mas em 1995, eles eram uma rebelião silenciosa codificada em pixels. 12. Barbie deveria aparecer. A Disney queria
contraparte feminina, mas a Mattel recusou. A empresa temia que a identidade neutra da Barbie fosse comprometida ao dar-lhe uma voz e personalidade fixas. É por isso que Bo Peep se tornou o interesse amoroso de Woody. Ironicamente, após o sucesso de Toy Story, a Mattel se apressou para incluir a Barbie nas sequências. Em Toy Story 2, ela se tornou uma personagem cômica de destaque, dublada por Jodie Benson. Ariel de A Pequena Sereia, o que o público não sabia, a Pixar a apresentou como a heroína de ação definitiva desde o início. Sem a hesitação da Mattel, Barbie poderia ter liderado cargas de cavalaria de brinquedo em 1995, em vez de ficar ao lado de sua Dreamhouse. 13. O mundo de Sid foi baseado em escritórios reais da Pixar. Sid, o vizinho aterrorizante que tortura brinquedos, não era apenas um vilão. Seu quarto caótico foi inspirado nas mesas bagunçadas dos animadores reais da Pixar. Kits de modelos, projetos inacabados, até fios emaranhados em torno de figuras de ação, os escritórios da Pixar estavam cheios da mesma energia anárquica. A equipe exagerou isso, transformando os experimentos de Sid em pesadelos de Frankenstein. Mas aqui está o ponto crucial. Muitos animadores admitiram que eram como o Sid quando crianças, desmontando brinquedos alegremente para ver como funcionavam. Sid não era apenas um vilão, ele era a Pixar olhando para suas versões mais jovens. Essa verdade desconfortável deu às suas cenas uma autenticidade distorcida. 14. Joss Whedon reformulou o roteiro. Muito antes de Buffy ou Os Vingadores, Joss Whedon foi um dos principais revisores do roteiro de Toy Story. Contratado pela Disney, ele infundiu humor mais afiado, diálogos mais ágeis e profundidade emocional. Foi Whedon quem sugeriu dar a Buzz a trágica ilusão de que ele era um verdadeiro patrulheiro espacial em vez de apenas um brinquedo. Esse único toque deu ao filme seu coração, transformando Buzz de um ajudante genérico em um herói tragicômico. Sem as impressões digitais de Whedon, Toy Story poderia ter sido engraçado, mas não teria sido profundo. Sua contribuição transformou plástico em patos e um desenho animado em uma história sobre identidade e pertencimento. 15. A cena de abertura quase foi diferente. Em vez da abertura lúdica com a brincadeira imaginativa de Andy, os primeiros rascunhos começavam com uma fábrica de brinquedos, mostrando a origem de Woody como um boneco produzido em massa. Os animadores até fizeram storyboards de sequências dele saindo de uma linha de montagem, mas eles descartaram isso, percebendo que a cena da fábrica matava a magia. O verdadeiro coração de Toy Story não era de onde os brinquedos vinham. Foi assim que as crianças lhes deram vida. Essa pequena decisão criativa reformulou todo o filme. Não uma história sobre produtos, mas sobre imaginação. Não brinquedos como objetos, mas brinquedos como família. É por isso que o filme ainda ressoa décadas depois. 16. Toy Story quase não foi para os cinemas. É difícil imaginar hoje, mas a Disney originalmente considerou lançar Toy Story diretamente em vídeo. Os executivos duvidavam que um longa-metragem totalmente animado por computador pudesse sustentar uma exibição nos cinemas. Afinal, a Pixar era um estúdio não comprovado, e CGI era considerado arriscado. Mas uma vez que as primeiras filmagens de teste foram exibidas para o público, a reação foi explosiva. As pessoas nunca tinham visto animação assim. A Disney rapidamente mudou de ideia, investindo pesado em marketing para um lançamento completo nos cinemas. A aposta valeu a pena, com Toy Story arrecadando mais de 360 milhões de dólares em todo o mundo. Não apenas um sucesso, mas a faísca que acendeu um império. Se tivesse ido direto para VHS, poderia ter sido lembrado como uma curiosidade, não uma revolução. 17. A voz de Andy foi descoberta por acidente. John Morris, que deu voz a Andy, não era um ator infantil treinado. Ele foi descoberto quando o diretor de elenco da Pixar o ouviu lendo em voz alta enquanto esperava por sua mãe no escritório de audição. Sua naturalidade e entrega imperfeita se destacaram em meio a um mar de jovens atores polidos. Em vez de contratar um profissional, a Pixar queria que Andy soasse como uma criança de verdade. Morris entregou exatamente isso: pausas desajeitadas, risadinhas e energia espontânea que deram vida a Andy. Não era encenação, era autenticidade capturada em um microfone. Às vezes, a melhor escolha de elenco não é sobre treinamento, é sobre honestidade. 18. A Pixar quase faliu. É a fazer o filme. Em 1994, os custos de produção estavam disparando. A Pixar já havia investido milhões em hardware, software e equipe, mas Toy Story não tinha garantia de ser lucrativo. Steve Jobs, que havia comprado a Pixar anos antes, supostamente considerou vender a empresa se o filme
Jobs até brincou que a Pixar era um poço sem fundo de dinheiro, mas o lançamento mudou tudo. Da noite para o dia, a Pixar tornou-se não apenas solvente, mas lendária. Jobs transformou-se de investidor quase falido em um poderoso jogador de Hollywood. O que o público não viu foi o quão perto o estúdio esteve de colapsar antes de Woody gritar: "Alcance o céu." 19. As texturas dos brinquedos levaram a tecnologia ao limite. Cada brinquedo no quarto de Andy tinha uma textura de superfície única que precisava ser programada meticulosamente. A camisa de tecido do Woody, o plástico brilhante do Buzz, a pele emborrachada do Rex, todos exigiam novas técnicas de renderização. Na época, a CGI tinha dificuldade em distinguir entre superfícies reflexivas e foscas. Os engenheiros da Pixar criaram shaders personalizados para cada brinquedo. Sem eles, Woody e Buzz teriam parecido clones de plástico brilhante. O detalhe pode parecer invisível para os espectadores casuais, mas foi o que deu a Toy Story seu realismo. Não apenas brinquedos se movendo, mas brinquedos que pareciam existir no mundo real. Uma revolução em pixels escondida à vista de todos. 20. O final do filme quase mudou. A perseguição do caminhão no dia da mudança é uma das sequências mais emocionantes da Pixar. Mas os primeiros rascunhos terminavam com uma reconciliação tranquila entre Woody e Buzz no quarto de Andy. Sem ação, sem fogos de artifício. A Disney pressionou por um final maior e a Pixar concordou relutantemente. A equipe então criou o storyboard da perseguição, repleta de explosões de foguetes, caos de carros e tensão com o Slinky Dog. O resultado é adrenalina cinematográfica. O que começou como um final modesto tornou-se um desfecho triunfante que consolidou Toy Story como não apenas emocional, mas épico. Sem esse impulso, o público poderia ter saído sorrindo, mas não aplaudindo. Curiosidade extra, o filme inteiro foi uma vez deletado. Aqui está o segredo mais chocante de todos. Durante a produção, um erro catastrófico de comando quase deletou todo o filme Toy Story dos servidores da Pixar. Os animadores assistiram impotentes enquanto os arquivos desapareciam. O filme tinha sumido, mas uma diretora técnica que trabalhava de casa tinha uma cópia do filme em seu computador pessoal, um backup não autorizado. Essa cópia salvou Toy Story da extinção. Sem isso, anos de trabalho teriam evaporado da noite para o dia. Não foi magia técnica, nem supervisão do estúdio, apenas a previsão de uma pessoa manteve o projeto vivo. O filme que mudou a história da animação existiu por pura sorte. Toy Story não foi apenas o primeiro filme da Pixar. Foi uma série de desastres, reescritas e quase falhas, que de alguma forma se tornou uma obra-prima. O que o público viu foi magia sem esforço. O que estava por trás da cortina era caos, risco e resiliência humana. E esse é o verdadeiro legado de Toy Story. Isso provou que, mesmo quando tudo quase desmorona, a imaginação pode prevalecer.